segunda parte da geometria analítica. E nessa segunda parte da aula de geometria analítica, vamos falar de um objeto geométrico específico, a reta. Sabemos dos postulados da geometria euclidiana que dois pontos definem uma única reta. Então, sejam dois pontos quaisquer no nosso plano cartesiano, um de coordenadas x e y e outro de coordenadas x0 e y0. Sabemos, então, que por esses dois pontos passará uma única reta. Dessa maneira, nós conseguimos calcular a inclinação dessa reta com o eixo das abscissas, ou seja, com o eixo OX. Para fazer isso, façamos a proporção que há entre o diferencial das coordenadas y e o diferencial das coordenadas x. E a essa proporção daremos o nome de coeficiente angular da reta e denotaremos pela letra m. Se passarmos a expressão do denominador dessa fração para o outro lado da igualdade multiplicando m, teremos a seguinte expressão: y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. E essa é a que chamamos a equação fundamental da reta. E para ficar mais fácil de memorizar, nós podemos chamar ela de ioiô mixoxó. Note então que para definirmos uma reta através dessa expressão, na realidade a gente precisa de um ponto qualquer dessa reta, que serão inseridas coordenadas no x0 e y0, e o coeficiente angular dessa reta, ou seja, o m. Vamos fazer um exemplo. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B, sendo A de coordenadas menos 1 e 2 e B 3 e 10. O primeiro passo será calcular esse coeficiente angular da reta, ou seja, o m. Assim, modificando levemente os índices, teremos que o m será a proporção entre yb menos ya para xb menos xa. Desse modo, substituímos os valores, teremos 10 menos 2 sobre o 3 menos o menos 1. Segue que o m é igual a 8 sobre 4, ou seja, o m é igual a 2. Agora sim, no passo 2, podemos calcular a equação da reta através da expressão da equação fundamental da reta, ou seja, ioiô mixoxó. Para montar essa expressão, neste caso eu vou usar o ponto B, mas eu poderia usar o ponto A tranquilamente. A regra é que você pode usar qualquer ponto que pertença a essa reta. Dessa maneira, substituiremos os valores de x0 e y0 pelas coordenadas de B e o m que a gente acabou encontrando anteriormente. Teremos y menos 10 é igual a 2 vezes o x menos 3. E pronto! Essa é a equação fundamental da reta. Porém, note que, a partir da ioiô mixoxó, podemos fazer algumas operações sobre essa expressão, como, por exemplo, realizar a distributiva e até mesmo isolar o y. Nessa tentativa de isolar o y, note que a parte da equação menos m vezes x0 mais y0 são valores que a gente vai conhecer a partir das coordenadas do ponto e do coeficiente angular da reta. Então, podemos juntar toda essa parte da expressão num único coeficiente, que nesse caso chamaremos de n. E, portanto, teremos que o y é igual a mx mais n. E a essa expressão damos o nome de equação reduzida da reta. No nosso exemplo, para obtermos a equação reduzida da reta, vamos procurar isolar o y. Então, note que primeiro a gente faz a distributiva desse 2 na expressão x menos 3 e ainda passamos aquele menos 10 do termo da esquerda da igualdade para o termo da direita, somando, gerando então a expressão final y é igual a 2x mais 4. Aqui vai uma observação bem importante. A equação reduzida da reta é similar à expressão da função afim, ou seja, valem as observações quanto ao gráfico das suas intersecções com os eixos OX e OY. Assunto esse já estudado lá em funções polinomiais de primeiro grau. Ainda, note que, se pegarmos a expressão da reta ioiô mixoxó, e ao invés de isolarmos o y, trazermos todos esses valores para o termo da esquerda da igualdade, igualando a expressão a zero. Note que teremos um coeficiente na frente do x. Aqui, por enquanto, não temos um coeficiente na frente do y.
E toda essa parte restante de y0 mais m vezes x0, como são valores que a gente vai conhecer a partir do ponto e do coeficiente angular, podemos juntar tudo isso em um coeficiente só. Porém, se esse m que está na frente do x for um número fracionário, podemos multiplicar toda essa expressão pelo valor do denominador dessa fração. E assim teremos uma expressão onde agora aparecerão coeficientes na frente de cada uma das variáveis. Ou seja, ax mais by mais c igual a zero. E essa é a que chamamos a equação geral da reta. Perceba que no nosso exemplo, para encontrarmos a equação geral da reta, basta trazermos esse y para o termo da direita da igualdade, igualando toda essa expressão a zero. Portanto, temos 2x menos y mais 4 igual a zero. Vale fazer a observação aqui que essas três equações que nós encontramos se trata da mesma reta. Apenas estamos escrevendo ela de maneiras diferentes, através de equações diferentes. A nossa apostila ainda traz um outro método para calcular uma equação geral da reta. E esse método vai utilizar também um falso determinante. Aqui vale recordar que a gente já usou esse falso determinante para calcular a área de um polígono qualquer. E também vale ressaltar que se esses pontos forem colineares, ou seja, estiverem sobre uma mesma reta, não haverá área dessa figura. Portanto, teremos que esse determinante será igual a zero. Logo, essa é uma das maneiras de se calcular a equação de uma reta que passe por dois pontos. A gente utiliza esse falso determinante, onde nas colunas a gente coloca as coordenadas do primeiro ponto, do segundo ponto, e na terceira coluna a gente põe apenas as variáveis x e y. Na quarta coluna, a gente repete as coordenadas do primeiro ponto. Substituindo então os valores, teremos a seguinte matriz. E então calculamos esse falso determinante. Lembrando que a gente multiplica as diagonais no sentido para a direita e subtrai das multiplicações das diagonais no sentido para a esquerda. E depois que somamos todos os termos semelhantes e simplificamos, obtemos a equação geral da reta 2x menos y mais 4 igual a zero, que era exatamente a mesma equação da reta que a gente tinha encontrado no slide anterior. A nossa apostila ainda traz mais duas equações de reta, a equação segmentária da reta e a equação paramétrica da reta. Mas no âmbito do ensino médio, essas duas equações de retas são bem menos utilizadas. Portanto, não vamos entrar em maiores detalhes para não deixar a nossa videoaula muito extensa. Na página 3, temos a primeira situação para resolver. As escalas termométricas Celsius e Fahrenheit são obtidas atribuindo-se ao ponto de fusão do gelo sob pressão de uma atmosfera os valores 0 Celsius e 32 Fahrenheit. E à temperatura de ebulição da água, sob pressão de uma atmosfera, os valores de 100 Celsius e 212 Fahrenheit. O gráfico que representa a temperatura Fahrenheit em função da temperatura Celsius é uma reta de coeficiente angular igual a... Note que a partir do nosso enunciado nós possuímos dois pontos. O ponto que eu chamei de F, para fazer referência à fusão do gelo, e o ponto E, para fazer referência à ebulição. Portanto, o ponto F tem coordenadas 0 e 32, que são as temperaturas de fusão do gelo, e o ponto E tem coordenadas 100 e 212, as temperaturas de ebulição da água. E ele quer que a gente calcule o coeficiente angular dessa reta que passa por esses pontos E e F. Portanto, devemos calcular o m. E sabemos que para calcular o m, basta fazer a proporção entre a diferença das coordenadas y para a diferença das coordenadas x. Ou seja, ye menos yf sobre xe menos xf. Substituindo os valores, temos 212 menos 32 sobre 100 menos 0. E assim, calculando, teremos o valor final, m igual a 1,8, alternativa letra E. Já na página 4, temos uma segunda situação para resolver que diz assim. Para que a reta que passa por A de coordenadas m-1 e 2 e B de coordenadas 3 e 2m forme com o eixo das abscissas no sentido positivo um ângulo de 45 graus, m deve ser igual a...
Novamente, nós temos as coordenadas desses dois pontos, os pontos A e B, e queremos calcular o valor do m. E para fazer isso, vamos fazer a proporção que há entre as diferenças das coordenadas y e x. Mas aqui eu preciso ressaltar um conceito que não foi mencionado anteriormente. Este m, como é uma proporção entre dois lados de um triângulo retângulo, ele é também uma razão trigonométrica. Temos que essa proporção representa a tangente de um ângulo. E neste caso, ele quer que o ângulo seja de 45 graus. Portanto, podemos igualar essa proporção à tangente de 45 graus. Agora, substituímos os valores e teremos 2m menos 2 sobre 3 menos a expressão m menos 1, e tudo isso igual a tangente de 45 graus, que é igual a 1. E assim teremos 2m menos 2 sobre 4 menos m igual a 1. E aí podemos passar essa expressão que está dividindo para o outro lado da igualdade multiplicando, e resolvendo os algebrismos, nós teremos que o m é igual a 2, alternativa letra E também. E a última situação para resolver da página 4 diz assim: uma reta R determina no primeiro quadrante do plano cartesiano um triângulo isósceles cujos vértices são a origem e os pontos onde a reta intercepta os eixos OX e OY. Se a área desse triângulo é 18, a equação da reta R é... Perceba que pelo enunciado nós temos um triângulo isósceles, ou seja, essas duas medidas dos lados do triângulo têm que ser iguais. Portanto, a distância da origem até os pontos de intersecção da reta com os eixos é a mesma. Por isso, podemos dizer que esses pontos de intersecção possuem o mesmo valor k. E como temos um triângulo retângulo, podemos calcular a área desse retângulo fazendo base vezes altura dividido por 2. Ou seja, k ao quadrado dividido por 2. Passando esse 2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando a área, que era igual a 18, dada no enunciado, teremos que k ao quadrado é igual a 36, portanto, k é igual a 6. Assim, nós podemos determinar que os dois pontos de intersecção da reta com os eixos OX e OY são os pontos A e B, A de coordenadas 6 e 0 e B de coordenadas 0 e 6. E podemos determinar a equação geral da reta através daquele falso determinante. Substituímos então os valores e, realizando as multiplicações, nós teremos no sentido para a direita 36 menos as multiplicações no sentido para a esquerda 6y mais 6x. E assim, teremos a igualdade 6x mais 6y igual a 36, que simplificando toda essa equação por 6, teremos a expressão x mais y igual a 6. Alternativa letra E. Fechou, galera? Então é isso, partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo referência da apostila, resolvam os exercícios, anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. Mais um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!